Esse é o Big Shot Pod. Aí, meus chamate de Copacabana, tudo bem com vocês? MM, com o Guilherme Pinheiro. Olá, tudo bom? E Vava Mantovani. Oi, amigos, tudo bem? Bom dia. E como é que tá aí na fazendinha, amigos? Tá tudo bem? Só já nasceu. Percebi. Essa é uma referência pra quem tem filho e escuta Mundo Bita. Depois que você tem filho, nunca mais você vai escutar a expressão bom dia e não vai emendar com o sol já nasceu lá na fazendinha. Eu vou dizer que o Mundo Bita não bombou muito aqui em casa, não. Aqui o Martim... A Dolores nem tanto, mas o Martim, ele era bem adepto. Isso aí. Então, já vamos começar aí mandando um abraço pros nossos ouvintes do Amapá. Não sei como vocês estão aí, mas, mano, que vacilo gigante tá rolando aí com vocês, né? Então, mandar um abraço aí. Se vocês ouvirem isso em algum momento, quando voltar a luz, ou vocês estiverem fora do Amapá, manda uma mensagem pra gente aqui. Porque, né, temos que honrar todas as uniões federativas brasileiras. Temos destaques iniciais, amigos? Você tem, Vava? Eu tenho um. Manda bala. Eu sei que vocês adoram quando a gente fala disso, mas o mundo está mais leve hoje, né? Nosso querido Big Cheeto, né? O grande laranja americano foi derrotado nas eleições. E eu só estou falando isso por quê? Porque, de certa forma, os atletas, não só da NBA, mas principalmente da NBA, tiveram uma participação importante nesse processo. Desde o começo das manifestações políticas, lá atrás, Black Lives Matter, os atletas estão pressionando a NBA e, consequentemente, as franquias para que colaborem nos processos. A gente teve algumas ações expressivas. O LeBron criou uma organização chamada More Than a Vote para ajudar a acabar com um dos problemas que é grande na democracia americana, que é a supressão dos votos negros. Então, por exemplo, o ginásio do Lakers... O que é supressão de votos? Quer dizer, como lá nos Estados Unidos ninguém é obrigado a votar, existem algumas pessoas e algumas... principalmente pessoas do Partido Republicano que criam obstáculos para que todas as pessoas votem. Isso não sou eu que estou falando, não é opinião. Existem alguns distritos, por exemplo, de maioria branca, onde você demora 15 minutos para votar. E existem distritos de maioria negra em vários estados, onde você demora 6, 8 horas, ao ponto das pessoas irem com cadeira de praia para sentar e ficar esperando a vez delas votar. Isso, de novo, não é minha opinião, isso é fato, é só vocês irem atrás das notícias. Então, essa organização More Than a Vote ajudou, o objetivo dela era acabar ou diminuir ao máximo a supressão de votos. Então, por exemplo, o Staples Center, ginásio do Lakers, foi um dos pontos de votação. Como é um espaço grande, você consegue ter mais cabines, e com isso você consegue fazer mais pessoas votarem. Um outro ginásio que foi local de votação de extrema importância para a eleição americana, eu vou dizer por quê, o ginásio do Atlanta Hawks foi um local de votação. E por que o ginásio do Atlanta Hawks foi importante? A Geórgia é um estado que é um chamado swing state, que é um estado que às vezes ele vota republicano, às vezes vota democrata, na maioria das vezes até vota republicano. Se você pegar o mapa da Geórgia, as grandes áreas urbanas são de maioria grande democrata e o resto do estado é de maioria republicana. O Trump começou a apuração com uma vantagem considerável na Geórgia, e os dois lugares que fizeram o estado virar para o Joe Biden foi os distritos de Savannah, que é a capital da Geórgia, que é uma cidade grande, não é tão grande quanto Atlanta, mas é grande, e Atlanta, né, que é uma cidade, inclusive, com uma prefeita democrata, e foi um distrito de extrema importância. Então, quer dizer, o fato de você ter um lugar como o ginásio do Atlanta Hawks como um local de votação pode ter contribuído muito para que o estado virasse para o Joe Biden. Então, eu estou trazendo isso, vocês sabem das minhas posições políticas, eu não suporto o Donald Trump, e isso é uma opinião minha, se vocês concordam ou não, com vocês, mas eu acho que é importante a gente trazer isso porque os jogadores da NBA tiveram uma participação importante
Por favor, assim, sem esse papo de não misturar basquete com política, porque tudo é política, gente. De verdade, a gente viu o que os jogadores fizeram na bolha, sabe? É um assunto que a gente não pode deixar de falar que os atletas da NBA participaram ativamente desse processo eleitoral americano e acho que contribuíram de alguma forma para que a vitória do Joe Biden se confirmasse. O Toyota Center, que é a arena do Rockets, que fica em Houston, que fica no Texas, que é um estado tradicionalmente republicano e que venceu mais uma vez o Partido Republicano também, foi assim como a do Lakers e a do Hawks, e acredito que várias outras, eu não tenho esse conhecimento tão profundo, eu sei a de Houston porque é um time que eu sou mais próximo e sigo alguns perfis que cobrem mais profundamente o Houston Rockets. E eu sei que o Toyota Center também ficou disponível para votação durante muito tempo aí, mesmo o Texas sendo um estado republicano e mesmo, teoricamente, todos sabendo que os republicanos iriam vencer lá, a arena do Rockets também eu sei que foi aberta para votações antecipadamente. Na verdade, uma coisa que você falou do Texas, o Texas que é um estado cada vez menos republicano. Nas eleições de 2018, o Beto O'Rourke, que é um político democrata, quase venceu o Ted Cruz na disputa pelo Senado, e dessa vez a disputa também foi próxima dos votos, acho que com diferença baixa de votos. A questão é que, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos você tem um sistema de colégio eleitoral em que o vencedor da maioria dos votos do estado leva todos os votos do colégio eleitoral para si. Então, se eu não me engano, o Texas tem 38 votos do colégio eleitoral. Então, ainda que um candidato ganhe o estado com 50,1% de votos, ele leva os 38 votos do colégio eleitoral. Mas é um estado que cada vez mais, é o que eles falam, está chegando perto de se tornar roxo. E pode virar daqui, não sei se na próxima, mas daqui 2 ou 3 eleições, um swing state, que é um estado que pode votar democrata ou republicano, depende da eleição. E acontecer isso, aí os republicanos não ganham nunca mais também, né? Olha, assim, sendo bem honesto, os republicanos, em termos de votação para presidente, faz muito tempo que eles não são eleitos com a maioria total dos votos, né? Como é aqui no Brasil, quer dizer, se você tiver a maioria dos votos, você é eleito independentemente de ter vindo mais de um estado ou mais de outro. O Trump ele foi eleito a primeira vez com menos votos que a Hillary Clinton. O Biden ganhou a votação para popular. A votação geral, popular. O Obama foi eleito 2 vezes, ele teve mais votos do que os candidatos republicanos. Se eu não me engano, o Bush ele perdeu a primeira eleição, quando ele foi eleito a primeira vez. Ele ganhou a primeira eleição, mas perdeu nos votos para o Al Gore. Na segunda votação, ele ganhou a votação. Então, ele foi o último presidente republicano eleito com a maioria dos votos. Mas, em geral, a diferença para os Estados Unidos, onde as votações são sempre muito parelhas, a gente está falando, por exemplo, na Geórgia, se eu não me engano, a votação está a favor... A Geórgia ainda nem foi definitivamente declarada com a vitória de algum dos candidatos, mas já não importa mais, porque o Biden ganhou os mais de 270 votos no colégio eleitoral. A Geórgia estamos falando de uma diferença de 10 mil votos num universo de 6 milhões. Quer dizer, as votações são sempre muito parelhas. Agora, quando você olha para o cômputo nacional... O Bush ele ganhou do Al Gore por 500 votos, se não me engano, em na 2000. Flórida. Na Flórida. Então, mas que foi aí que deu a virada, né? Então, mas ele ganhou no colégio eleitoral, mas não na maioria dos votos. É exatamente isso que você falou. A diferença é sempre ridícula de pequena, assim, na maioria dos estados, principalmente nesses considerados swing states. Então, dessa vez, acho que a diferença está em mais de 4 milhões de votos a favor do Joe Biden, que é uma diferença considerável, pensando que as votações dos Estados Unidos são bastante parelhas. Enfim, esse foi o meu destaque inicial. Depois desse comentário, eu não vou dizer aula porque eu não sou tão pretencioso, mas depois desse comentário sobre política americana, se o Vavo não tiver nenhum destaque... Não vou dizer nada, mas já dizendo... Eu não vou dizer. Eu vou deixar subentendido aqui. Assinado, professor Guilherme Pinheiro. Cara, que é um assunto, eu gosto muito de política, como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de falar sobre política, então, mas sem ser especialista, claro, e eu estudo bastante a respeito. Acho que só um dado que eu acho bem curioso é que todas as vezes que os republicanos, né, o Biden, essa parte que sempre me confunde porque eu acho eles todos iguais.
Então, os republicanos tiveram um negro na eleição, eles ganharam esse século. Então fica aí o poder, e é por isso que a supressão do voto negro... Os democratas. O Biden ganhou, ele é democrata. Isso, exatamente. Então, aliás todas é as isso, vezes, as duas vezes com o Obama e agora com a Kamala Harris. A Kamala Harris ganhou, foi eleita a primeira mulher vice-presidente do Brasil. O LeBron postou a respeito do Brasil. Do Brasil. Do Brasil e indiretamente. E do mundo, né? Tá correto. O professor está correto. Mas então, o LeBron até postou uma foto no Instagram dele de todos os vice-presidentes e a Kamala do lado, todos os vice-presidentes homens brancos, e aí a Kamala Harris, mulher negra. Brancos e aí e o comentário dele que é o melhor, que ele escrito assim, Madam Vice President on the ass, tá ligado? Tipo, e, enfim, temos aí, aparentemente, porque o nosso glorioso Grande Laranja vai contestar de todas as formas possíveis, até para quem acompanha a galera no próprio Partido Republicano tá tentando falar, cara... Não deu, mas uma parte, né? Tem uma parte que compartilha da loucura dele e aparentemente temos um novo presidente nos Estados Unidos. Inclusive, uma última coisa, o Draymond Green mandou uma mensagem no Twitter pro LeBron James, falou, vocês podem comemorar o título de vocês na Casa Branca agora. O que eu não duvido que aconteça depois que o Joe Biden tomar posse, de repente o Lakers ser convidado, os times tradicionalmente não têm ido na Casa Branca por conta do Donald Trump. Eu não sei se o Toronto Raptors foi convidado, apesar do Toronto ser um time canadense, mas o Warriors não tem ido, né? Antes do Raptors, o Warriors não tinha ido, e o Cleveland, acho que do LeBron também não foi. Cara, Na verdade foi porque foi em 2016 e o Trump ele ganhou as eleições de 2016 e o mandato dele começou em 2017, então o Cleveland deve ter ido. Mas a coisa que eu mais gostei dessa eleição, que eu vou ser sincero que foi uma das eleições que eu não acompanhei tão de perto, mas foi o anúncio do Rudy Giuliani pós-eleição ali, que, cara, se a gente roteirizasse isso, a galera ia achar que a gente tava zoando, né? Explica, Marcelo. Explica o que aconteceu. Pra quem não viu, no sábado, né, quando saiu o resultado e tal, o Rudy Giuliani, que é o ex-prefeito de Nova York e é o atual advogado pessoal do Trump, ele foi fazer um pronunciamento. E aí falaram que o pronunciamento ia ser no Four Seasons. E o Four Seasons é uma rede de hotel super famosa nos Estados Unidos. Chique. Tem aqui em São Paulo, tipo, aqueles hotéis que é R$1.000, R$2.000 a diária pra ficar no quarto, sabe? Então é super chique. Aí quando a galera foi ver o endereço, alguém da campanha confundiu o Four Seasons Hotel com o Four Seasons, que era uma empresa de jardinagem. Landscaping. E aí eles fizeram, mas assim, eles não voltaram atrás. Eles não fizeram... Porque já tinha marcado. Não ia dar pra voltar. Não ia dar pra voltar. E aí, tipo, é a empresa de landscaping. Assim, tipo, sabe aqueles filmes americanos, quando você vê aquelas lojas abertas com aqueles estacionamentos gigantes? É tipo aquilo com uma loja com sex shop, com uma loja de vibrador de um lado, essa loja de landscaping no outro, e é tipo o logo do Donald Trump atrás, assim, e o cara falando. Não, então, é muito bom, velho. É muito bom. Eles fizeram na frente de uma porta de garagem, o chão era de terra, de areia, tinha uma escavadeira do lado. Assim, tipo, cara, foi coisa tipo digna de Trapalhões. Imagina assim, o cara do Four Seasons atendendo assim, o telefone assim, beleza, vocês querem fazer aqui, beleza? Não, é tudo errado, assim, tipo, pra você ver o nível da campanha dos caras, assim, os caras estavam meio que metendo foda-se. Aí eu não sei se foi um grande troll, né? Se alguém ali que não gostava dos caras fez isso, ou se foi uma cagada mesmo monstra que já entrou pra história, assim, num rolê desse. E aí, como o Gui falou, só pro Vavo falar, no final é isso, né? Os homens pretos, você vê o Hamilton, que o Hamilton tá fazendo em toda a corrida, né? E aí você vê como o Bernie lá, o ex-dono da Fórmula 1, fica xingando ele, falando que ele não tem pose de piloto. Alguns donos até de times da NBA, aquela dona loira, que eu nunca sei de time que ela é dona, que ela é super republicana.
e fica apoiando o Trump e tal, e ela tem umas rusgas com os jogadores e tal. Então você vê que a parada... Não é a Ginny Buzz, viu? Não é a Ginny Buzz, A Ginny Buzz... É uma outra que ela não é repórter, ela é senadora, se não me engano. A Ginny Buzz, inclusive, o Lakers, ele contratou uma mulher, eu tô procurando... Aqui, ó, o Lakers contratou uma professora da Universidade de UCLA, isso já faz um tempo. E o cargo dela no Lakers é Director of Racial Equity and Action. O cargo dela, ela é contratada do Lakers, e o cargo dela, então, é diretora de equidade racial e ações, imagino, traduzindo livremente aqui, mas são ações afirmativas, né? Então, assim, você vê a preocupação que os times da NBA têm. Por outro lado, uma outra questão que é importante a gente falar, já que a gente já começou o programa falando de política, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que falar. Saiu uma reportagem na semana passada, que tem alguns, e aí é uma reportagem que saiu com fontes anônimas, claro, mas que tem muitos donos de franquia que morriam de medo das taxações do Partido Democrata. Existe essa ideia de que o Partido Democrata é um partido que quer sempre aumentar os impostos e que o Partido Republicano quer sempre diminuir os impostos. E aí existe e aí, então, acho que foi o Zach Lowe que fez essa reportagem. Saiu uma série de reportagens, na verdade, na ESPN. A Malika Andrews, que foi repórter da ESPN na bolha, também fez algumas e tal, falando que os donos, eles morriam de medo do aumento dos impostos pelo Partido Democrata. Então, para fora eles falavam que apoiavam os democratas, mas anonimamente eles estavam fazendo doações para a candidatura do Donald Trump. E aí eu acho isso uma irresponsabilidade absurda, porque a gente está falando da vida de pessoas, né? Assim, o que aconteceu nesses últimos meses nos Estados Unidos, a gente está falando, os negros estão sendo mortos pela polícia e tal, não sei o quê. E eles falavam assim, não, eu espero que os democratas ganhem o Senado e a Câmara, mas que o Trump continue. Tipo, que pra mim é de uma covardia absurda, mas enfim, de novo, minha opinião não é o que importa aqui. E isso, você vê então o que acontece. Por conta de tudo isso, os donos de franquias estão se sentindo intimidados a declarar apoio pro Partido Republicano, o que, na minha opinião, tá correto. Eu acho isso, é minha opinião. Quem quiser concordar, não precisa concordar. E é isso. E a gente vai ter eleições municipais aqui, então, quando vocês estiverem ouvindo o fim de semana que vem, votem com essa sensação de liberdade que veio da América, né? Espero que todo mundo vote consciente, não vote ou vote no primo também, mas sei lá, né? Vamos sentir esses ventos da mudança aí que estão vindo. Já foi o Chile, já foi a Bolívia, agora Estados Unidos. Tá começando a rolar esse cheirinho de mudança no ar, como diria a Xuxa. E você, Vavão, tem alguma coisa aí pra falar pra nós nesse começo de programa? Não, bora pros assuntos. Tá, então é isso aí, galera. Se você concorda ou não concorda, mas se você quer ouvir aqui mais o podcast, é o Big Shot Pod All Stars, né? Apoia nós lá. Então, aqui na descrição, onde você estiver ouvindo, vai ter o link. Vai ser pelo PicPay, R$15 por mês. Semana que vem já tem draft, já vai rolar uma porrada de coisa aí pra ter conteúdo. O Guido, que tá ouvindo aqui isso aqui na pós-produção e editando pra colocar no ar pra vocês, tem que ganhar o salário dele. Então, amigos, ajudem nós, R$15 por mês aí. Ia ser de grande agrado. Ou se não, veja o vídeo no YouTube, dê super like lá quando a gente fizer live. E também na Aurelo. Se você escolher um app de podcast para ajudar a gente, ouça na Aurelo, porque na Aurelo a gente ganha... Toda vez que você dá play lá, a gente ganha uma graninha. Se você gostar da Aurelo e quiser assinar a Aurelo, na descrição aqui vai ter o código, mas se não me engano é Aurelo, @BigShotPod. Ao contrário, BigShotPod @Aurelo é o cupom. Isso aí que o Gui falou. Repete, Gui. BigShotPod @Aurelo. Isso, Aurelo, ORELO. E aí, se você assinar a Aurelo para ouvir seus podcasts e todos os conteúdos originais que eles vão postar lá, a sua assinatura vira, acho que R$2 ou R$3 pra gente todo mês, que já é de grande valia. Então, vamos lá. Assuntos da semana. Mandem bala. Então, gente, falando em votação,
Os jogadores, a NBA Players Association, se reuniu na quinta-feira à noite para fazer uma votação sobre a data de início da próxima temporada. Basicamente foi só uma confirmação do que já era esperado. Aparentemente a votação foi para que a temporada comece na data que a Liga propôs para a Associação de Jogadores, que é no dia 22 de dezembro, com os training camps começando no dia 1º de dezembro, o que significa que é a menor off-season da história de uma liga americana, pelo menos da NBA, eu tenho certeza. Eu vi o LeBron postou inclusive no Instagram dele a foto, são 71 dias entre o final de uma temporada e o início da próxima, entre os jogos, não do training camp, né? Inicialmente os jogadores não estavam propensos a aceitar essa data, mas entrou uma questão muito importante aí, que é a famosa questão financeira, né? Em linhas bem gerais, a Liga calcula que perdeu de 1 a 1,5 bilhão de receitas na última temporada por conta dos problemas com a China, por conta da pandemia, por conta de não ter receita de bilheteria depois que a temporada foi retomada, e ainda não existe apesar das notícias de hoje, que a Pfizer tem uma vacina que parece se mostrar eficaz, ainda não existe uma perspectiva de vacinação em massa que possibilite então que as arenas consigam receber o público máximo delas, né? Então a Liga estava lidando com uma possibilidade de perder ainda mais receita nessa temporada, e além disso existe a questão também das Olimpíadas, que até então estão mantidas para 2021, elas já foram atrasadas um ano por conta da pandemia, e a Liga quer terminar o calendário desse ano numa data que permita que os jogadores joguem a pandemia e que também permita que as Olimpíadas, joguem as Olimpíadas, e que também não atrapalhe, aí sim, esperando-se que haja mesmo uma vacinação em massa, que a próxima temporada, 2021-2022, esteja com uma situação normalizada ou mais próximo do normal. Os jogadores propuseram inicialmente a data de início de 18 de janeiro, ali por volta do dia 18 de janeiro, que é o Martin Luther King Day, só que isso impactaria no número de jogos da temporada regular. E qual que é a questão? A maioria dos contratos da TV que os times têm com as suas respectivas redes locais, além do contrato nacional, que aí é a Liga como um todo tem, eles têm que garantir um número mínimo de 72 jogos para essas emissoras. Menos do que isso, a Liga começa a perder receita. Os times começam a perder receita receitas de televisão. Que se você já não vai ter bilheteria, ou não vai ter o máximo de bilheteria, e aí, enfim, uma outra questão, talvez se a Liga vai jogar com uma capacidade reduzida nos ginásios, como alguns times da NFL já vem fazendo, né? Como os playoffs da MLB também aconteceram, isso é uma outra questão. Mas se você já não vai ter a receita máxima de bilheteria, perder ainda mais a receita de TV é algo que seria complicado. E como a Liga e os jogadores são parceiros na receita, existe nos últimos CBA, se eu não me engano, a divisão de receitas é de 50%, os jogadores... Acho que é 51-49, não é? Que seja. O fato é que você diminui o bolo de receitas, você diminui as receitas para donos e para jogadores. Então, antes da gente prosseguir nessas questões, Vavo, o que você acha? Te surpreendeu essa data? O que você acha? Eu acho, que nem tu falou, a off-season mais curta da história. Em termos basquetebolísticos, me parece meio precipitada já começar a temporada logo agora. Porém, obviamente, tudo isso tem que ser levado em consideração, obviamente, né? A questão dos 72 jogos... Eu não sabia dessa história das redes locais que entrega 72 jogos. Eu achava que era meio que só um target da NBA, queremos 72 jogos, o que torna mais... Foi inclusive por isso que a bolha teve 8 jogos, Vavo, para bater esses 72. Ah, não sabia disso. Mas, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Porque... E influenciando no bolso dos jogadores, isso pesa na hora deles decidirem também, justamente por causa dessa divisão de receitas. A questão do teto salarial já é algo que está sendo debatido como que isso vai acontecer, porque o teto salarial ele é indexado às receitas da liga e pela primeira vez desde que isso foi instaurado as receitas elas
ela vai cair devido à pandemia e toda a receita que deixou de entrar. Então está sendo discutido o que vão fazer com o teto salarial. Possivelmente ele não vai cair, estão pensando em manter ele artificialmente, entre aspas, na casa dos 109 milhões, que era onde estava nessa última temporada. Mas, enfim, obviamente tudo isso tem que ser levado em consideração. Não estou falando, todo mundo é mercenário, liga mercenário, jogadores é mercenário. Não, tudo tem que ser levado em consideração. Então, dadas todas essas informações, ok, me parece uma data ok. Eu não entendi... Por que tem que ser antes do ano novo, né? Poderia ser um pouquinho depois do ano novo, mas aí talvez não coubessem os 72 jogos e os playoffs antes dos Jogos Olímpicos, né? Para quem não tá sabendo, os Jogos Olímpicos de 2020 foram passados para 2021. Eu não tenho a data exata que eles vão começar aqui, eu posso até ver, mas... Enfim. Acho que é final de julho. 23 de julho, já vi aqui. 23 de julho. Então a NBA teria que acabar mais ou menos onde ela terminava na época onde estava tudo certo, ali mais ou menos no meio de junho, no máximo final de junho, para dar tempo dos jogadores irem para as Olimpíadas. E não estamos falando de jogadores americanos, que também vão para as Olimpíadas, mas vários jogadores internacionais disputam as Olimpíadas, e algumas seleções internacionais sem os seus jogadores da NBA não são nada. Tipo, vai montar uma Sérvia sem um Nikola Jokic, deixa de ser um time que vai disputar a medalha de ouro para ser um time que vai cair antes das semifinais. Enfim. Cara, vamos lá, né? Primeiro vale citar também que, ao mesmo tempo que um jogador tipo LeBron James, jogadores de Lakers e Miami Heat eles vão ficar 71 dias sem jogar, menos ainda descontando esse período de treinamento e de pré-temporada. Tem jogadores que estão sem jogar há muito tempo. Jogadores dos times que não jogaram a bolha, eles estão sem jogar há muito tempo. Esses jogadores devem estar desesperados para começar a temporada logo, né? E então mesmo dentro do NBPA, né, que é a Players Association, mesmo dentro ali devem ter várias opiniões que divergem. Então, cara, não é uma coisa que está 100% confirmada, pelo que a gente vê aqui, mas é mais ou menos Mas deve ter uma confirmação, inclusive, hoje. Hoje ainda ou amanhã. Hoje, segunda-feira, que a gente está gravando, ou amanhã, terça-feira, no dia que a gente vai pro ar. Então, é isso, cara. Pelo que estão falando, só resumindo toda a conversa. 1º de dezembro começam os training camps, os treinamentos para os jogos da temporada regular começarem dia 22 de dezembro. 72 jogos para cada time. Que eu acho legal. Vai ser um pouco exprimido, né? Vai ter bastante back-to-back devido ao tempo reduzido da temporada regular. E isso acarreta em mais lesões. Mas, enfim... E aí os playoffs normais, é o que tudo indica, né? Séries de 7 jogos, que nem foram nessa última temporada, acabando ali, possivelmente, eles não falaram de data de término, mas possivelmente ali no final de junho, talvez, para dar tempo das Olimpíadas. Começo de julho. Começo de julho. Eu acho que a Olimpíada vai ser bastante desfocada. Eu acho que, por exemplo, se algum jogador do Lakers ou do Heat tinha esperança de disputar as Olimpíadas, eu acho que esquece. Tô falando do Anthony Davis, por exemplo, né? Eu acho que isso não vai acontecer. De qualquer maneira, algumas questões pra gente analisar. Então, a primeira é, como que eles vão manter o cap alto artificialmente? Eu já falei desse dispositivo aqui. Existe o dispositivo para a liga determinar, para a liga e jogadores dividirem as rendas da maneira estipulada no CBA. Qual que é? Existe um negócio chamado escrow, que e nesse escrow, os jogadores vou fazer uma conta aqui para ficar redondo. O jogador, vamos supor, ele tem um contrato de $12 milhões depois de impostos. Ele recebe $1 milhão por mês, vamos supor. A liga, na verdade, ele recebe então $900 mil por mês, e a liga fica nesse escrow, separa 10% do salário de todos os jogadores, certo? Porque você prevê mais ou menos quanto vai ser a receita, mas você só tem como saber depois no final do ano, né? No final do ano, a liga, então eles fazem a conta de quanto foi a receita. Se as receitas forem maiores do que o esperado, os jogadores recebem, além do escrow, recebem mais um valor, que é dividido diluído entre todos os jogadores da liga. Se as receitas foram menores do que o esperado, a liga fica com um pedaço desse salário dos jogadores que foi separado, para que fique 50-50 a divisão. Entendeu? Então é assim que funciona. Por conta do impacto que houve nas receitas da liga na última temporada, que vai ter nessa,
a proposta inicial da liga era ficar com de 30% a 40% do salário dos jogadores retidos nesse escrow, porque a receita vai ser bem menor do que o esperado e do que seria necessário para que o cap fosse 109 milhões. Né? Obviamente que os jogadores não querem isso. Então, a liga propôs de equalizar essa divisão de receitas ao longo das próximas 2 temporadas. Eles vão segurar um pouco menos do que essa proposta inicial nessa temporada, e na próxima temporada, 21-22, eles vão segurar um pouco mais do que os 10%, que seria o de praxe, para que com o tempo essa diferença de receitas seja equalizada e aí fique a divisão estabelecida no CBA, né? Por isso foi uma outra razão que fez com que os jogadores aceitassem essa data do dia 22 de dezembro para o início da temporada. Além disso, existe uma outra questão que a gente tem que pesar aqui, que é a seguinte: a liga quer diminuir as viagens, quer fazer o máximo possível de jogos como em séries de beisebol, porém nem sempre isso vai ser possível. Quer dizer, um time do leste vai jogar no oeste. Los Angeles tem 2 times, mas Portland só tem um, São Francisco só tem um. Enfim, né, eles vão ter que rodar um pouco. De qualquer maneira, a ideia é diminuir 25% de viagens, é a ideia da liga, né? Agora, você tem que levar em consideração aí que, assim como aconteceu no beisebol e assim como aconteceu na NFL, vamos ter casos positivos de Covid. É impossível, não vai ser uma bolha como foi nessa última temporada. Então, a liga vai ter que manter um pouco mais flexível a questão do número de jogadores no elenco, de acesso a free agents, de repente two-way contracts nos times da G-League, né? Isso é algo que vai ter que ser pensado também. Isso não está decidido, a liga vai ter que tomar essas decisões nos próximos dias. Como que vai ser essa questão de movimentação de elenco, né? A questão do Toronto Raptors acho que é uma questão também que a gente já importantíssima para ser decidida nos Estados Unidos, né? Exatamente, importantíssima, porque são 14 dias de quarentena na transição entre Canadá e Estados Unidos. Obviamente não tem como fazer isso durante uma temporada cada vez que um time for jogar no Canadá, então o Toronto Raptors possivelmente vai ter que encontrar uma casa temporária nessa próxima temporada. Não imagino haver uma brecha na lei para poderem ir para o Canadá apenas para jogar dentro da arena do Toronto Raptors e não precisar da quarentena. É possível? Eu acho que vai acontecer. Não, porque isso envolve, sei lá, segurança nacional mais do que qualquer outra coisa. Possivelmente o Raptors teria que achar uma casa. E uma casa, a gente até falou na semana passada alguns possíveis locais ali mesmo perto de Toronto, ali no norte do estado de Nova York, algumas cidades que têm arenas razoavelmente boas. Mas a outra questão importante desculpa interromper, mas é a questão do Toronto Raptors. Não, fica à vontade, Vavo. E a última questão que eu queria trazer é que, não sei se vocês estão preparados, mas teremos uma das off-seasons mais insanas de todos os tempos, não sei, talvez até a mais insana. Por quê? Porque nesse momento, nós estamos a 22 dias do início dos training camps, o que significa que dentro dos próximos 22 dias nós teremos draft e free agency, todos compactados nesse espaço. Na verdade, a free agency vai começar, pelo que eu vi, a ideia é começar 2 ou 3 dias após o draft. O draft é no dia 18 de novembro, é na próxima quarta-feira, não a quarta que vem, a outra. E depois disso nós temos uma free agency que vai ser... Na verdade, por baixo do pano, os times já estão conversando com agentes, todo mundo sabe disso. A free agency já começou. Eu aposto, inclusive, que já tem alguns contratos que estão praticamente certos, só esperando a liga falar pode assinar para que sejam assinados. No primeiro dia, o que vai ter de troca anunciada e de jogador fechando no primeiro dia? Exatamente. Então, mas de qualquer maneira, vai ser um fluxo de notícias muito intenso. O Woj e o Shams vão ficar na base do Red Bull, café e cocaína, imagino, para que eles consigam noticiar todas as saudades, as trocas e contratos novos assinados. Mas vai ser uma coisa insana, porque o draft é dia 18, 2 ou 3 dias depois começa a free agency, e dia 1º
os times já estão no training camp. Aliás, eu espero que isso aconteça muito nessa temporada, que os times vão pro training camp sem os seus elencos completamente fechados. Eu espero os jogadores sendo incorporados ao elenco aí até praticamente a data de estreia da temporada. Vai ser um negócio bem puxado, hein, Vavo? Não, com certeza. Podemos ter surpresas do tipo James Harden no Houston Rockets. Não sei se vocês se lembram, mas o James Harden jogou a pré-temporada, que são os jogos antes de começar a temporada, pelo Oklahoma City Thunder. Ele foi trocado 2 ou 3 dias antes da temporada regular começar pro Houston Rockets. Ele foi conhecer foi começar a jogar com seus companheiros novos no primeiro jogo da temporada dele, na estreia. Isso vai acontecer bastante, que nem o Gui falou, mesmo durante o training camp, quando as trocas ainda estarão liberadas para acontecerem, vai ter muitos jogadores começando com um time e terminando o training camp em outro. A gente falou, o jogador mais citado nesses últimos dias foi o Jrue Holiday, do New Orleans Pelicans, que aparentemente foi, entre aspas, colocado à disposição, colocado para negócios. E é um jogador que seria útil para vários times da NBA. Jrue Holiday, que é um armador, é um combo guard, né? Ele pode ser um point guard, um shooting guard. Ele defensivamente é muito bom e ofensivamente ele é um cara que também tem uma participação boa. Teve em todos os times que ele jogou, na verdade, que foram os Sixers e o Pelicans. Na época dos Sixers ele foi até All-Star, acho que 2012 ou 2013, não lembro, antes de ir pro Pelicans. E no Pelicans ele é um cara que às vezes ele é até um pouco instável ofensivamente, mas defensivamente ele é um dos bons armadores marcadores da NBA. Acho que a gente podia primeiro falar de cenários para o Jrue Holiday, cenários reais, né? Times em que ele seria, em que ele ajudaria bastante e cuja troca pode ser organizada de certa forma. Quer dar uma sugestão, Gui? Depois, só para explicar então, depois de falar do Jrue Holiday, a gente tem alguns cenários de trocas que foram propostos pelo Bleacher Report. Foi uma matéria que saiu agora há pouco, antes da gente começar a gravar, e acho legal a gente conduzir a nossa conversa a partir desses cenários. Existem vários rumores, e que nem a gente falou, as conversas já estão rolando nos bastidores entre as equipes, mas existem vários rumores de trocas que podem acontecer. Então acho legal a gente falar do Jrue Holiday, quais times que ele se encaixaria bem, que a troca seria possível. Tem um cenário de troca legal aqui proposto pelo Bleacher Report, que eu não sei até onde é um rumor e até onde eles inventaram, e algumas outras trocas que seria possíveis trocas que seria legal a gente debater depois. Inclusive, antes de entrar nesse assunto, até comentei com o Vavo, essa matéria do Bleacher Report, ela não é absolutamente infundada. Eu já ouvi todos os cenários, são 5 cenários de troca que eles colocam aqui. Todos esses cenários aqui, eu já escutei em alguns podcasts que eu escuto, americanos, no sentido de que existem conversas que podem se concretizar ou não, mas enfim, eles não tiraram, não é a galera brincando na trade machine da ESPN, tá? Sobre o Jrue Holiday, ele tá em um dos cenários propostos aqui, mas o cenário que eu acho que um time pra gente ficar de olho aí nessa busca pelo Jrue Holiday, que aparentemente foi disponibilizado de maneira oficial, entre aspas, mas de maneira clara e expressa pelo David Griffin, que inclusive deu uma declaração falando que ele é candidato a MVP, até aquela coisa, é o presidente do time querendo valorizar a moeda de troca dele, né? Por que o Jrue Holiday seria trocado? Porque ele tem 30 anos, ele não está na timeline... Peraí, pausa. Ele falou que o Jrue Holiday é candidato a MVP? É potencial, não que ele é candidato a MVP todo ano, mas que ele tem potencial para, entendeu? Tem certeza que não era da CBA, da CBA Liga Chinesa que ele tava falando? Pois é. Porque mas, lá ele seria. Mas ele como presidente do time, ele tem que tentar valorizar o jogador que ele tem como moeda de troca. Enfim, não vou nem entrar nesse assunto, até porque o David Griffin obviamente tá viajando, mas então, assim, o Jrue Holiday ele não tá no timeline do Pelicans, que é um outro timeline, que é timeline para desenvolver o Zion, jogadores jovens, Brandon Ingram, etc e tal. Então faz sentido, depois de anos defendendo o Pelicans, que ele seja trocado possivelmente para um contender. Existem alguns times que, obviamente, ele cabe, mas o time que eu acho que seria bastante interessante é o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets que está numa busca por essa terceira estrela do time, que pode ser o Caris LeVert. O Caris LeVert, inclusive, jogou
motivado para provar que ele pode ser essa terceira estrela. Ele teve um jogo de 50 pontos, né? O Caris LeVert nessa temporada. Pois é. E aí é uma questão do Brooklyn decidir. Acho que tem duas questões aí pro Brooklyn. A primeira é se o Caris LeVert é muito ou pouco, quer dizer, numa troca com o Jrue Holiday. Eu, particularmente, numa troca pau a pau, com esse elenco do Nets, eu trocaria o Caris LeVert pelo Jrue Holiday, tá? Eu acho que se fosse uma troca só de jogadores, o Nets possivelmente teria que complementar com algumas escolhas de draft. Enfim. Mas, além do Caris LeVert, ele não é a única moeda de troca que o Nets teria disponível nesse momento. Quer dizer, você tem o Jarrett Allen, você tem o Spencer Dinwiddie. Então, eu acho que o Nets tem opções aí para ser interessante você fazer um backcourt com o Kyrie, com o Jrue Holiday. O Kyrie não é o melhor defensor do mundo, o Jrue Holiday já é um jogador que é conhecido por ser um excelente defensor. Então, eu acho que seria um destino interessante. É só uma questão aí de repente o Brooklyn acha que até tem algum caminho para conseguir um jogador melhor do que o Jrue Holiday, com as moedas de troca que ele tem disponível. E a gente não pode esquecer que o Jrue Holiday, ele tá num contrato que, se eu não me engano, vai pagar para ele $26 milhões na próxima temporada, e um dos principais free agents do Brooklyn Nets, que eu acho que vai ter muita concorrência, inclusive, é o Joe Harris, que o Vavo falou dele semana passada como um dos free agents mais interessantes. Então, o Nets também tem que se preocupar com isso, né? Quer dizer, em trazer o Joe Harris de volta, porque ele é um dos melhores chutadores de 3 pontos da liga. O Jrue Holiday, ele tem 26 e pouco nessa temporada, e um player option de 27 e alguma coisa, né? Que era o contrato que ele assinou lá em 2017. Que foi muito questionado na época, lembra? Foi muito questionado esse contrato do Jrue Holiday, depois pararam de questionar. Mas foi bem questionado na época quando assinaram. Tipo, não acredito que deram todo esse dinheiro pra ele. Mas, o enfim. Pelicans estava sem opção na época, porque eles estavam tentando agradar o Anthony Davis para o Anthony Davis ficar, né? Eu discordo na parte do Caris LeVert. Se eu sou o Pelicans e me oferecem o Caris LeVert pelo Jrue Holiday, eu pego na hora. Eu pego qualquer bucha pra completar o salário. Porque o do LeVert é tipo uns 16, 17 milhões que ele tá. O do Jrue Holiday é 25, teria que botar mais alguma coisa na jogada. Mas eu pegaria sem hesitar. Acho que essa é a maior prova que a troca é um pouco desbalanceada. E eu acho que o Nets não, a não ser que o Nets não tem por que se desesperar tanto, sendo que a corrida deles pelo título nem começou ainda. Tem mais peraí, você acha que o Caris LeVert é melhor que o Jrue Holiday? No médio, longo prazo, sim. E eu acho que porque o Nets tem três temporadas com o Kyrie Irving, com o Kevin Durant, até o final dos contratos deles. Então eu não vejo porque eles precisam se desesperar e trocar o Caris LeVert logo sem ter acontecido a primeira temporada. Sendo que o Caris LeVert provou que é um bom jogador. É um dos... Eu acho que outros times dariam muito mais para o Caris LeVert. Não precisaria pegar o Jrue Holiday. Tem coisa muito melhor para conseguir. Se o time tá disposto a abrir mão do Caris LeVert, ele consegue coisa muito melhor que 2 anos do Jrue Holiday com o salário lá em cima, entendeu? Mas o problema é que você tem o Kyrie Irving e o Kevin Durant tem contratos de 3 anos com opção com player option no último. Ou seja, o Nets tem mais 2 anos de Kevin Durant e Kyrie Irving garantidos. Se você fala assim, eu vou com isso daqui pra ver, e você fracassa, eu vou com esse elenco aqui pra ver e depois você fracassa, no ano seguinte você tá com a faca no pescoço. Eu acho que o Nets eu não vejo o Nets com esse luxo todo de vou ver aqui se o Nets tiver uma opção pra conseguir um jogador melhor do que o Caris LeVert, e na minha opinião o Jrue Holiday é um jogador mais completo que o Caris LeVert. O Caris LeVert pode ser talvez seja o melhor pontuador, mas ele se lesiona bastante e defensivamente pra mim não tem comparação, entendeu? Eu acho o Jrue Holiday bem melhor. Então assim, eu não acho que o Nets tenha todo esse luxo de falar, vou ver aqui o que eu tenho, porque no ano que vem você tá com a faca no pescoço, você tem mais um ano garantido só com as 2 estrelas que você assinou. Mas ao mesmo tempo, é o Jrue Holiday, não é o... Entendeu? É um cara que pegou um All-Star em 2012, 2013, e é um cara que nunca pegou um All-NBA Team, pegou 1 ou 2 times de defesa, mas é o Jrue Holiday, então eu acho calma. Como ele foi o primeiro jogador a surgir o nome aí que tá disponível no mercado, parece que ele vai ser o único e que o mundo inteiro, todos os times vão dar tudo por ele.
vão surgir nomes melhores. É a minha opinião. Se o Nets está disposto a abrir mão do Caris LeVert, eu acho que eles conseguem algo melhor, até tecnicamente falando, do que o Jrue Holiday. E outros nomes bons vão surgir. Não é só o Jrue Holiday o único alvo de todos os times nessa off-season. Tem um cenário de troca do Jrue Holiday aqui no Bleacher Report, mais uma vez, deve ser baseado em algumas notícias que alguém falou, mas nada muito oficial. A troca proposta aqui é com o Denver Nuggets. Cara, eu vou te dizer que eu gostei dessa troca para os dois lados. Qual seria essa troca? Vamos partir do princípio que o Nuggets é um time que chegou às finais de conferência, mas que para ir um pouco mais longe e tentar ser finalista de NBA e campeão de conferência, falta uma pecinha. Então, nessa troca, o Nuggets receberia o Jrue Holiday e para o Pelicans iriam Gary Harris, que tem mais 2 anos ou 3 de contrato, precisaria ver, Bol, potencial, o PJ Dozier, que teve algumas participações bem legais aí nos playoffs, inclusive fechando alguns jogos importantes, uma escolha de primeira rodada de 2022 protegida no top 5 e a escolha de primeira rodada de 2024 do Nuggets protegida no top 5. Então eu acho que, vendo pelos dois lados, para o Nuggets abrir mão de um Gary Harris que nas últimas 2 temporadas aí, não é nem que ele estagnou, ele teve uma queda na produção dele e aí ele estagnou depois dessa queda. O Bol e o PJ Dozier são caras que a gente sabe que podem ter algum futuro, mas que pela amostra que a gente teve não vão se tornar grandes estrelas da NBA. E 2 escolhas de draft. E pro time do Denver Nuggets, cara, montar um time, pensa num time com o Jamal Murray, que é o armador que se provou que é um armador do futuro, que vai ser um franchise player, depois desse desempenho dele aí na bolha e nos playoffs. Um time montado com o Jamal Murray, o Jrue Holiday, e aí tu tem o Michael Porter, que pelo que foi noticiado, o Nuggets não vai incluir ele em nenhuma troca, porque a primeira opção que a galera falou, então troca pelo Michael Porter. Não, o Denver fala que não vai, porque vê um potencial nele, e eu, de certa forma, concordo, não teria por que trocar o Michael Porter agora. E aí tu tem o Nikola Jokic, tu tem um ala que pode ser o Jeremy Grant, se eles conseguirem renovar, talvez eles consigam renovar com o Millsap com um salário bem baixo, talvez até não sei se ele é um jogador de mínimo, mas ele é um cara que vai ter uma queda brusca no salário agora, independente do time que ele for. Cara, já é um cenário melhor pro Denver Nuggets. O Gary Harris ajudou muito pouco nessa temporada, o Bol e o Dozier entraram muito pouco, e pro lado do Pelicans eu acho legal, são jogadores que se encaixam mais na timeline, que nem o Gui falou, né? O Jrue Holiday completamente fora da timeline, e um Bol e o PJ Dozier, mais 2 escolhas de primeira rodada, se encaixam bem melhor na timeline. Eu vejo como um cenário, como uma troca possível, que é um cenário bom pros dois times. O que tu acha dessa troca específica? Eu gosto, na verdade, eu acho que talvez, eu não sei se eu trocaria pelas escolhas do Denver, porque não devem ser escolhas muito altas, né? E eu concordo com o que você falou, o Jrue Holiday não é o único jogador que vai possivelmente ficar disponível para troca. Dito isso, eu acho ele mais jogador que o Caris LeVert. É por isso que eu falei, analisando o Caris LeVert e o Jrue Holiday, eu ficaria com o Jrue Holiday, que inclusive na última temporada teve mais pontos, mais assistências e mais rebotes que o Caris LeVert. Agora, se o Nets achar que pode conseguir alguém melhor do que o Jrue Holiday pelo Caris LeVert, aí eu também concordo contigo. Sobre essa troca, eu acho... existe também um limite de quantos jogadores jovens você pode ter no seu elenco, porque eu, no lugar do Pelicans, eu pediria o Michael Porter. Eu sei que o Denver não quer colocar ele numa eventual troca, mas daí é aquela coisa assim, né? Se você acha que o Jrue Holiday é o jogador que vai te colocar mais próximo do título, embora você tenha que abrir mão de um jogador como o Michael Porter Jr., aí o Denver tem que fazer essa escolha. Mas é que o Denver não tem não tem essa pressa. O Denver monta o time para daqui a 3, 4 anos, então... O Denver ou o Pelicans? O Nuggets, ele não tem essa pressa de vencer na próxima temporada, porque ele tem o time montado com jogadores sob contrato. Então eu acho que não trocaria o Michael Porter, que é um cara que pode ajudar no próximo, daqui a 2, 3, 4 anos, por um Jrue Holiday, que é um cara que ajudaria nas próximas 2 temporadas até acabar o contrato dele. Mas a minha questão é que, pra mim,
esse papo de eu tenho 2 ou 3 anos, hoje em dia na NBA de hoje não é real. Quer dizer, se você, considerando os times que você tem no Oeste, se o Denver sai no próximo ano, no segundo round dos playoffs e no outro ano de novo, esses jogadores vão começar a querer se movimentar. A gente tá vendo o que tá acontecendo com o Milwaukee aí agora na questão do Giannis, assina, não assina e tal. Então assim, eu sei que os jogadores eles assinam contratos longos. Paul George, na temporada passada, ele assinou uma extensão, um contrato novo de 4 anos com o Pelicans e depois do primeiro ele pediu para ser trocado e foi pro Clippers junto com o Kawhi Leonard. Eu acho que nenhum time agora pode se dar o luxo, não vale só pro Nuggets, na minha opinião, nenhum time hoje pode se dar o luxo de falar não, eu tenho esse núcleo aqui nos próximos 3 anos, porque a gente sabe como as coisas mudam rápido na NBA. Do lado do Pelicans, quer dizer, aí o que eu tava falando quantos jogadores jovens você pode ter num time, né? Não dá pra você só ter jogadores jovens, porque você já tem o Zion, você já tem o Brandon Ingram, você já tem o Josh Hart, você tem o Jackson Hayes, você tem o Nikhil Harris-Alexander, você tem o Lonzo Ball, que talvez o Pelicans tenha que tomar uma decisão. Você coloca mais um Michael Porter nesse elenco, você está jogando muito lá para frente, né? Você precisa ter, como o New Orleans tem um J.J. Redick, como teve o Derek Favors nessa temporada, que é um free agent, você tem que ter uns jogadores mais veteranos, né? Então, de fato, nesse sentido, faz sentido, por exemplo, um Gary Harris. O Bol Bol já é um jogador novo, quer dizer, e o Pelicans tem um pivô lá que eles draftaram, que é o Jackson Hayes. Aí é uma questão do Pelicans saber pesar se vale a pena pegar mais um pivô jovem. Eles foram draftados, inclusive, no mesmo draft, né? Enfim, é uma troca viável. Eu acho que o Denver é um time que é um dos favoritos a conseguir o Jrue Holiday, caso ele seja trocado, e é um time que deve sim explorar essa troca pelo Holiday. Só uma última questão nesse cenário. Você falou de reassinar o Jeremy Grant. O Jeremy Grant é um jogador que ganhou muito dinheiro nesses playoffs, né? Porque ele foi bem. E se você pensa que o Jrue Holiday na próxima temporada vai ter um salário de 26 milhões de dólares, aí é uma questão. O Jeremy Grant é um jogador que jogaria pela mid-level exception de 10 milhões ou alguém ofereceu um contrato melhor para ele? Vai ter um contrato melhor, com certeza. Então, aí é uma questão, ou o time entra na taxa, no Luxury Tax lá, né, ou você traz um Jrue Holiday, mas dependendo do tanto de salário que você mandar pro Pelicans, você acaba perdendo a chance de reassinar com o Jeremy Grant, por exemplo. Porque vai liberar, acho que, quantos milhões do Paul Millsap? O contrato do Millsap acabou agora, então meio que esse é o espaço do Jeremy Grant. E pelo que eu li, agora não lembro onde que eu li, o Nuggets iria oferecer um contrato justo para o Jeremy Grant. Por isso que eu continuei com a possibilidade do time ter ele no time titular, e ele foi um cara que teve um desempenho bem bom nesse último ano. Próximo cenário, Vavo? Manda lá. Próximo cenário, vamos lá. Aí agora um cenário, ó. O cenário é Miami Heat adiciona Victor Oladipo. E aí a troca proposta é: o Miami recebe Oladipo, apenas, e o Indiana Pacers recebe o Kendrick Nunn, o André Iguodala e o KZ Okpala. Vale a gente falar da situação do Oladipo, né? Que é um cara que se machucou em janeiro de 2019, demorou muito tempo para voltar. Quando voltou, pelo menos logo no retorno dele, ele não foi o mesmo Oladipo que ele era, o cara que tinha sido 2 vezes All-Star antes da lesão. Ele é um cara que tá com o valor de mercado dele tá reduzido, porque o contrato dele acaba no final da próxima temporada. Então, o Oladipo, no caso, quem quiser pegar ele, é aquele time que quer vencer esse ano. Porque tu pode perder ele logo depois do final da temporada. Então, tem que ver o que um time estaria disposto a dar. O que o Miami Heat estaria disposto a dar para um Victor Oladipo. Obviamente ele não vai dar um Tyler Hero, obviamente que não. Então, por isso que nesse cenário inclui o Kendrick Nunn, que é um cara que é promissor, mas a gente não sabe até onde, e talvez valha o risco de ceder ele para poder ter um Oladipo agora no curto prazo, e cederia o Iguodala e o KZ Okpala, eu confesso que eu não sei nem como ele joga, e o André Iguodala, que tá entrando nesse último ano dele de contrato, e grande chance de ser o último ano da carreira dele na NBA. O que tu acha dessa? Cara, eu não acho essa troca boa para nenhum dos lados, tá? O Victor Oladipo, ele reside na Flórida, o que eu escutei é que existe um interesse dele no Miami maior do que do Miami nele.
Assim, eu não acho que o Miami é um time que chegou nas finais, né? O Kendrick Nunn é um jogador que nos playoffs ele mal jogou, né? Ele perdeu muito espaço pro Tyler Hero e pro Duncan Robinson. O KZ Okpala, se eu falar pra você que eu sei o que ele acrescenta, eu vou estar mentindo. O André Iguodala é um jogador que tá se encaminhando pro final de carreira. Essa troca é uma troca que pro Indiana faria sentido apenas para não perder o Oladipo a troco de nada, né? Ao mesmo tempo, eu não sei o que o Oladipo... O Oladipo de 2 anos atrás é uma coisa, mas o Oladipo que a gente viu esse ano, e a gente não sabe se ele vai atingir o nível de 2 anos atrás, eu não sei se ele pode oferecer pro Miami algo a mais do que o Tyler Hero e o Duncan Robinson conseguiram oferecer nesses playoffs. E além disso, quer dizer, tem uma questão de liderança do Iguodala. O Iguodala é um jogador que jogou muito pouco na temporada regular depois que ele foi trocado, mas ele teve jogos importantes pelo Miami nos playoffs, né? É um jogador que você pode deixar ele, entre aspas, descansando na temporada regular e esperar uma contribuição maior dele nos playoffs. De verdade... O Kendrick Nunn é um jogador que não vai... Assim, ele é um bom pontuador e tal, mas... Bom pontuador, ele foi um bom pontuador no começo da temporada regular e tal, mas não acho que vai ser ele o jogador que vai fazer o Indiana mudar de patamar. O Iguodala, num time que não é contender, pra mim não faz sentido, e eu não acho que o Indiana com esse elenco seja um contender, entendeu? Então, assim, é uma troca... Esse cenário pra mim faz pouquíssimo sentido. A questão do Miami, por exemplo, eu acho que poderia ser uma boa tentativa nessa próxima temporada, principalmente não só porque eles não vão abrir mão de nenhum desses jogadores, do Duncan Robinson e do Tyler Hero, e também, conforme cita o artigo aqui do Bleacher Report, não atrapalha as chances deles conseguirem o Antetokounmpo na próxima off-season, porque o contrato do Oladipo acaba, 26, 27 milhões, acaba no final dessa temporada. Se eles quiserem menos, acho que é 20 ou 21, cara, o do Oladipo é menos. Eram 3 temporadas, era 21 por temporada, exatamente. Era 21 redondo por temporada, lembrei agora. E aí não atrapalharia as chances, porque ia liberar esse espaço na folha salarial e não atrapalharia as chances que eles teriam de ir atrás do Giannis Antetokounmpo, que pode se tornar free agent na outra off-season. Enfim, isso foi bem citado aqui pelo Bleacher Report. Então talvez pode ser um risco ok pro Miami. Tu vai perder um Kendrick Nunn, sim, mas o time, tudo isso que ele conseguiu nos playoffs foi meio que sem o Kendrick Nunn. Foi nas costas do Dragic, que também vai se tornar um free agent agora. Talvez seja tipo, worth the shot, né? Tipo, vale o risco, entendeu? Isso aí. E pro lado do Pacers, cara, seria uma montagem diferente. O Kendrick Nunn, Malcolm Brogdon, com o TJ Warren, com o Sabonis e com o Miles Turner. É um time que vai pros playoffs, pode ficar em quarto, quinto, que nem ficou nessa temporada. Vai ser campeão? Não vai, entendeu? Mas também eu não imagino nenhum cenário onde o Pacers vai ser campeão da NBA, então não que faça muita diferença. Mas enfim, eu acho que não deveria ser a prioridade do Miami ir atrás do Oladipo, mas de repente se pintar alguma coisa, talvez. Um rumor que eu já escutei mais de uma vez, falando em Indiana, de algum jeito Miles Turner e Gordon Hayward trocarem de time, Miles Turner indo para o Celtics, Gordon Hayward. Existe um boato de que o Gordon Hayward não estaria satisfeito no Celtics por conta... Enfim, ele teve as lesões dele e tal, mas ele era uma primeira opção no Jazz por conta das lesões. Às vezes ele é a quarta ou quinta opção na quadra para o Celtics, e que ele talvez estivesse disposto até ele tem uma opção dele agora, que é uma opção de 34 milhões, mas ele estaria até disposto a abrir mão dessa opção para assinar com outro time um contrato mais longo que garantisse mais dinheiro. Vou dar um exemplo, em vez de você garantir 34, que na verdade não vai ser 34 por causa desses problemas de cap que a gente já falou no começo do programa, vai ser um pouco menos, né, porque a liga vai segurar uma parte do salário, de repente ele assinar um 3 anos 80 milhões, entendeu, para garantir um bolo maior num período de anos um pouco maior. Enfim, só para complementar, o próximo cenário aqui é Blake Griffin no Golden State, Vavo? Exatamente, nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade, fiquei sabendo agora. O Warriors receberia o Blake Griffin e a escolha número 7 do Pistons, e o Pistons receberia o Andrew Wiggins e a escolha número 2
do Warriors nesse draft agora. Preciso analisar aqui, preciso de alguns segundos para analisar. Já tem alguma opinião? Eu tenho. Assim, pelo Blake Griffin da temporada retrasada, se eu fosse o Warriors, eu fazia agora essa troca. Sim, com certeza. De qualquer maneira, o que eu escutei é que ele tá se recuperando bem dos problemas todos que ele teve nessa última temporada. E ele foi All-Star 2 temporadas atrás, voltou exato. a ser All-Star. E assim, vamos ser honestos, assim, o Warriors, ele ainda tem a escolha do Minnesota do draft, do próximo draft, que promete ser um draft muito mais forte que esse draft desse ano. Aliás, por conta de todas as questões, a gente não teve tempo de falar desse draft 2020. A gente vai falar na semana que vem, tá? Mas só porque na temporada passada eu trazia sempre alguns jogadores pra vocês ficarem de olho, etc e tal. Esse ano a gente não teve esse tempo, mas na semana que vem a gente vai falar bastante de draft, tá? Mas enfim, o próximo draft de 2021 é um draft muito mais forte e o Golden State tem a escolha do Minnesota, que promete ser uma escolha também alta. Para esse ano, não é protegida? Não é protegida. Para esse ano, a não ser que o Warriors ache que tem algum jogador que possa contribuir imediatamente, e o nome aí, para mim, nesse caso, seria na segunda escolha, seria o James Wiseman, mas que eu não sei se é o jogador que o Warriors quer agora. Não faz sentido o Warriors ficar com essa escolha. E todo o que os insiders da liga falam que o Warriors tá querendo mudar de sair dessa segunda escolha, né? Ele é um draft muito bom para você conseguir jogadores role players, né? Jogadores coadjuvantes. Dizem que, quer dizer, escolher ali depois da quinta escolha até a 14ª, o nível dos jogadores que você vai conseguir é muito parecido. Então, pro Warriors, eu acho que vale a aposta num Blake Griffin que tá se recuperando e que tá descansado, porque ele não jogou praticamente a temporada passada, né? E que tem um teto muito mais alto e seria um complemento interessante, até porque agora ele também sabe chutar de 3, ele adquiriu essa habilidade ao longo da carreira. Então você coloca aí Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Blake Griffin, você já tem um núcleo bastante interessante aí, né? Adiciona um jogador coadjuvante, possivelmente coadjuvante, na 7ª escolha, e do ponto de vista do Warriors faz todo sentido. E pro Detroit, além de sair do salário do Blake Griffin, que tem mais acho que 2 ou 3 anos de contrato... Ele tem 36,8 na próxima e 39 na 21-22. Você ganha um jogador um pouco mais jovem, de repente o Andrew Wiggins, com essa mudança de cenário, ele consegue jogar melhor, e você ganha a chance de fazer uma aposta alta num LaMelo Ball, de repente, na segunda escolha, né? Porque num draft onde você não tenha o topo do draft, não é tão consolidado, tão forte como era no draft passado, você vai para uma segunda escolha, você faz a maior aposta possível, que o Detroit está na lama de qualquer forma. Então você vai escolher um jogador que você acha que é o jogador com maior potencial na segunda escolha. Essa troca aqui faz muito sentido para mim. Não, olhando aqui agora, porque o Warriors está de olho no Blake Griffin, mas o Pistons está de olho na pique, não do Andrew Wiggins. O Andrew Wiggins é o que faria isso acontecer. Eu fico pensando no encaixe do Warriors porque o Andrew Wiggins é o cara de uma posição que encaixa no time, com o Curry, com o Klay Thompson, com o Draymond Green, só que ele não é um cara de um estilo que vai encaixar com os dois armadores. Ao mesmo tempo, o Blake Griffin jogaria junto com o Draymond Green, seria tipo isso. Tipo isso, mas meio Houston Rockets, larga assim, a mão do pivô. Mas o Blake Griffin, ele é 6'11", ele é quase 7 pés de altura. Mas tem bracinho de dinossauro, de Tiranossauro Rex, né? Mas assim, o Warriors foi campeão jogando com Draymond Green e Zaza Pachulia de frontcourt, velho. O Blake Griffin, sem joelho, é melhor que o Zaza Pachulia foi no melhor dos casos da carreira dele, entendeu? Então, eu acho que é uma aposta. Não tô falando que certeza que vai dar certo, mas pelo nível de talento que o Blake Griffin traz, eu acho que vale a aposta.
Nada que o Warriors vai pegar, a não ser que o Warriors ache que o James Wiseman vai virar um All-Star no futuro. Aí eu consideraria, mas não acho que esse seja o caso. Não acho que o Warriors pensa isso do James Wiseman, porque senão não estaria todos esses rumores de que o Warriors quer sair dessa segunda escolha, entendeu? Então, pra mim faz todo sentido e eu acho que dá pra você jogar assim com Draymond Green e Blake Griffin. Quem seria o quinto cara desse time? Teriam que ir atrás. Não, pode ser o cara, inclusive, que vem no draft. A sétima pick. Se você, por exemplo... Ou eles vão virar essa sétima pick em outra coisa. Se você, por exemplo, pega um cara como o Killian Hayes é um jogador... Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele é francês e joga na Europa. O Kevin O'Connor, do The Ringer, ele é o único, mas ele considera o Killian Hayes o melhor jogador desse draft. E a maioria dos mock drafts tem ele saindo na faixa ali entre 5 e 8, mais ou menos. Se esse cara tá disponível na sétima escolha pro Warriors, é foda, porque você fica com um quinteto inicial com Steph Curry, Klay Thompson, Killian Hayes, Blake Griffin e Draymond Green. É de respeito. Não precisa nem ser o quinteto inicial. Mas você já tem 5 jogadores. Você tem um dos jogadores de maior potencial desse draft. Você tem o Blake Griffin que descansou o ano passado inteiro. Tudo bem que foi lesão, mas que não jogou. Então vai vir com todo o gás. Você tem o Steph Curry e o Klay Thompson também voltando de lesão. É um time... continua sendo Warriors, né? Tem que respeitar. Vamos para o quarto cenário. Tem mais 2 ainda aqui. Vamos lá. Phoenix Suns pega Chris Paul. Thunder recebe Ricky Rubio e Kelly Oubre. Direto e reto, sem pique, sem mais nada. E aí? Olha, vamos lá. Eu acho que o Thunder, no começo da temporada passada... Eu acho, só antes de começar, eu acho que é um pacote muito bom pro Thunder, perto do que eles podem ter pro Chris Paul, mas enfim, tô pensando aqui. Então, o Thunder, ele tá agora, vai começar, ele tem um arsenal de escolhas imenso e chega uma hora que não faz mais sentido você ter tantas escolhas de draft, né? Porque você tem um limite, você tem 15 espaços no seu elenco, você tem que ter 15 jogadores. Não dá pra você ficar draftando no primeiro round e jogar os caras tudo pra D-League. Uma hora você precisa escolher quem que é o teu núcleo e seguir com esse núcleo. Eu imagino que daqui pra frente o Thunder, inclusive, vá se desfazer de algumas dessas escolhas em trocas futuras. No começo da temporada passada, todo mundo falava que o contrato do Chris Paul era um bagulho imenso e que que o Thunder teria que pagar pra se desfazer do contrato dele. Hoje, pelo contrário, pela temporada que o Chris Paul teve, os times vão ter que oferecer algo considerável para o Thunder. De todas as possibilidades que eu acho, assim, eu acho pouco eu acho o Ricky Rubio e Kelly Oubre Jr. pouco pelo Chris Paul, pelo seguinte, o Thunder quer continuar disputando quinto, sexto, sétimo no Oeste, beleza, aceita esse pacote e é isso que você vai disputar. Não acho que o Ricky Rubio e o Kelly Oubre são jogadores que pesem muito a balança a favor do Thunder. Eles topariam essa troca se for para sair do salário do Chris Paul. O Ricky Rubio acho que tem mais 1 ano e o Kelly Oubre também. Não, né? O Ricky Rubio tem 2. Mas o contrato dele acho que é 10 milhões, não é algo muito proibitivo. Eu olhei aqui. O do Oubre, eu tô na página do Oubre, é 14 milhões nessa temporada. O do Rubio são 2, acho que de 17, de 18. Deixa eu ver aqui. Peraí. 17 e 18, exatamente, os próximos 2. Então, eu particularmente... Tudo bem que o contrato do Chris Paul é de 30 e tralalá, então você ficar com 2 anos 40, de 41. 17 e 18 faz uma diferença grande. Mas eu acho, na minha opinião, que o Thunder poderia almejar um pouco mais. Pro Phoenix seria perfeito. Imagina, você põe Chris Paul com DeAndre Ayton e Devin Booker, você tem uma base muito forte. Mas eu acho, na minha opinião, que o Thunder pode almejar um pouco mais. Não sei exatamente o que, mas eu acho que dá pro Thunder almejar um pouquinho mais em termos de retorno. Um jogador jovem um pouquinho melhor e tal, não sei. Eu acho que os outros pacotes que eles receberiam, as propostas que vão ter, possivelmente centrada em torno de um jogador de salário muito alto e outras pecinhas e escolhas para complementar. Que nem tu falou, o Oklahoma já tem muitas escolhas. E, então talvez esse seja um bom pacote em termos de técnicos. Tu pega 2 jogadores bons, como o Ricky Rubio
e o Kelly Oubre. São 2 caras que vão ajudar agora nesse próximo ano. O Thunder não vai ser campeão nesse próximo ano e nem no próximo. É um projeto que está sendo montado para frente. Então talvez sejam 2 jogadores que ajudem agora. A não ser que eles queiram empilhar um monte de troca. Aí tu faz uma troca com o Milwaukee, manda o Chris Paul lá para ser campeão, pega o Eric Bledsoe e um monte de coisa que conseguir de volta. O Ilyasova, o DJ Wilson e 3 escolhas do Milwaukee. Pode ser também. Mas eu acho que talvez não seja nem esse o caso, olhando do lado do Thunder agora. E ficar com o Chris Paul, pode até ser, pode. Joga mais um ano de Chris Paul aí, pode. Mas é justamente, é o time que ele vai ser útil aí pra então. Eu acho que não vai ficar. Depois que ele deu aquela entrevista, ele já deve ter solicitado a troca. Depois que eu vi aquele vídeo no Twitter dele, agradecendo a torcida, muito obrigado, eu tive um ano espetacular, poder voltar a jogar aqui na cidade, amo vocês, foi um ano especial. Ali deu claramente indício de que ele só ficou esse ano no Thunder porque ele combinou lá atrás que os caras falaram, vou jogar esse ano, mas depois vocês me trocam que eu quero ser campeão. Ao mesmo tempo, uma troca para o Suns, pra ele, não seria uma coisa, tipo, não vai ser campeão no Suns, entendeu? Tem que trocar pro Lakers, tem que trocar pro Bucks, tem que trocar pro Clippers de volta, sei lá. Aliás, aquela troca que eu mandei no grupo, eu achei uma das trocas mais absurdas que eu vi, que saiu na ESPN gringa. Eu mandei no grupo do Big Shot Pod All Stars aqui. Deixa eu abrir. Eles passaram na TV uma troca que o Chris Paul voltaria para o Clippers, uma troca entre 3 times. O Thunder pegaria o Batum do Hornets e o Magruder do Clippers, e o Hornets pegaria o Montrezl Harrell no sign and trade, o Lou Williams e o Patrick Beverley. O Gui não achou, mas eu achei uma das coisas mais absurdas já feita, hipoteticamente, que passou num canal sério de televisão. Que é uma troca que jamais vai acontecer sob nenhum aspecto. Eu achei um absurdo isso. Porque eu vendo pelo cenário do Hornets, eles se livrariam do contrato do Batum, pegariam um sign and trade do Montrezl Harrell, mais o Williams e mais o Beverley. E pelo lado do Thunder, eles abririam mão do Chris Paul pelo contrato expirante do Batum e pelo Rodney McGruder. Isso nunca ia acontecer, nunca em nenhum cenário possível. E a ESPN gringa discutindo, não, mas eu acho que não sei o que lá, eu acho que não sei o que lá. Essa troca, na minha opinião, ela só é boa pro Clippers. Não é boa pra mais ninguém. E assim, a gente discutiu isso um pouco no grupo. Por que eu acho isso? Porque, na minha opinião, o único jeito de um time como o Hornets conseguir uma estrela é no draft, certo? Um time que só consegue uma estrela através do draft, a pior coisa pra esse time é ficar draftando no meio do primeiro round todo ano. A pior coisa. Você pode acertar? Pode. O Bucks escolheu o Giannis Antetokounmpo, acho que no 15ª escolha. Mas a pior coisa pra um time como o Hornets, que só consegue estrelas através do draft, porque uma estrela não vai assinar com o Hornets na free agency, é ficar draftando no meio do primeiro round. Se você traz jogadores como o Lou Williams, como o Harrell e como o Pat Beverley, o time melhora. Só que você vai draftar em 15º ano que vem, né? E no outro ano também, entendeu? Então, o meu ponto é, pra que um time como o Hornets vai ficar jogando pra ficar em 7º, 8º no leste e draftar no meio do primeiro round todo ano? Se a ideia é só o Michael Jordan fazer dinheiro com a franquia, beleza, então faz isso, né? Agora, nem todo time é um Miami da vida. O Miami nunca fez tank, só que o Miami é um time que tem força para trazer free agent, como fez com o Jimmy Butler, e aí draftou nas beiradas, acertou nas escolhas o Tyler Hero, achou o Duncan Robinson, acertou no Bam Adebayo, aí trouxe um cara na free agency como o Jimmy Butler, foi um sign and trade, mas trouxe ele, né? E aí, agora, o Hornets não tem esse potencial. Mas olha o outro lado. A tua teoria é que é melhor ficar com o Batum e expirar esse ano, expirar o contrato dele, 20 e tantos milhões, contrato horrível lá da oficina de 2016. É melhor ficar com isso do que pegar 3 anos o Montrezl Harrell, o Lou Williams e o Patrick Beverley. Tá, aí acaba o contrato do Batum. E tu faz o que com esse espaço se nenhum free agent vai pra Charlotte? Faz o quê? Cara, mas tu vai acabar dando esse dinheiro pra outros caras piores. Eu não tô falando de free agency, Vavo. Eu tô falando de draft. Eu não tô falando de free agency. Beleza, o Batum sai por nada, você fica com espaço no cap? Fica! Só que você tem chance de estar numa posição... Desculpa, assim, isso é uma coisa... Times de mercados pequenos na NBA, você tem que fazer tank. O que eu acho vergonhoso é um time como o Lakers, que fez tank durante 6, 7 anos. Sacou? Agora, times de mercados pequenos, por mais bem administrado que você seja... O Lakers, se fosse bem administrado no período depois do ápice, depois que o Kobe acabou e ele continuou jogando, mas assim, se o Lakers fosse bem administrado, e não era,
Tá? O Lakers tinha conseguido trazer um free agent antes. O Carmelo Anthony rejeitou o Lakers. O LeBron não quis nem conversar com o Lakers quando saiu do Miami. O Kevin Durant não quis conversar com o Lakers. Por quê? Porque o Lakers era mal administrado. Quando o Lakers arrumou um pouquinho a casa, o LeBron foi pra lá e o Anthony Davis foi na sequência. Agora, um time como o Charlotte não adianta ficar tentando conseguir jogador na free agency. Eu acho isso, assim, é a minha opinião. Eu acho que times de mercados pequenos têm que fazer tank. Não tem jeito, eles têm que tancar para conseguir escolhas no draft e tentar draftar. Hoje, por que os jogadores consideram assinar com o Milwaukee Bucks? O Milwaukee Bucks fica no Wisconsin, que é lá em cima nos Estados Unidos, na divisa com o Canadá, é um frio do cacete. Por que os times consideram ir pra lá? Porque o Giannis está lá. O Charlotte, se um dia quer virar um lugar atrativo para free agents, você tem o Jordan, mas só o Jordan não joga mais. Só o Jordan como dono, ele não vai atrair ninguém. O que você tem que fazer? Achar uma estrela no draft, cuidar desse jogador, potencializar o talento dele, e aí os jogadores vão começar a considerar a hipótese de ir lá assinar com ele. É o que vai acontecer com o Pelicans daqui a alguns anos. O New Orleans, por mais que o New Orleans seja uma cidade bacana, o Pelicans nunca foi considerado um lugar atrativo para free agents. Com o Zion e Brandon Ingram, isso já muda de figura, entendeu? Então meu ponto é esse. Eu sei que esses 3 jogadores são jogadores que o Hornets não teria chance de obter na free agents. Não teria mesmo. Eu sei que esses jogadores melhoram o time. Melhoram, só que não vai adiantar nada. Quando esse contrato desses jogadores acabarem, eles vão para outros times, eles não vão ficar em Charlotte, e nesses próximos 2 anos o Charlotte vai draftar no meio do primeiro round e não vai, a chance de conseguir uma estrela é pequena. É só, enfim, por isso que eu acho que não vale a pena pro Charlotte fazer isso. Não, eu sou da teoria que tem que ganhar o maior número de jogos possíveis, que o tancar não dá certo, é a minha teoria. Exceto lá em 83, quando o Rockets tancou e ganhou a moedinha e escolheu o Olajuwon. Mas fora isso, tancar não dá certo. A minha teoria é que dá pra remontar o time com jogadores, e eu acho que ter um Harrell, um Williams, um Beverly e uma terceira escolha que o Hornets tem nesse draft é o suficiente pra no leste o time pros playoffs. E isso já é um cenário muito melhor do que o Hornets poderia imaginar. O Hornets não vai ser campeão. Nessa NBA moderna, o Hornets não vai ser campeão de jeito nenhum sobre nenhum cenário. Não adianta dar esperança. Então, os cenários deles é isso: ir pros playoffs, aparecer um pouco mais, ganha uma receita mais aqui, chama mais um pouco o torcedor, com Harrell, Williams e Beverly, chama mais torcida, chama mais atenção, as pessoas vão assistir mais jogos do Hornets, vai ter a terceira escolha no draft esse ano. Eu acho que é um caminho pro Hornets. Esse caminho de ficar torcendo pra conseguir. Eles já conseguiram, acabaram de conseguir a terceira escolha nesse ano. Quer conseguir dois anos seguidos? Só o Minnesota conseguiu lá 2 seguidos no primeiro lugar. Como que tancar não dá certo? O Cleveland conseguiu o LeBron. Foi campeão depois que ele saiu e voltou. Mas, assim, não dá pra falar que deu errado o tank do Cleveland, né? O Cleveland conseguiu, aliás, teve uma... Qual o tank do Cleveland? Então, mas assim, o fato é que eles foram campeões com 2 jogadores que eles draftaram na primeira escolha, o Kyrie Irving e o LeBron James, que saiu e voltou. O Philadelphia, tudo bem, essa temporada deles foi um fracasso, mas na temporada passada eles ficaram de uma bola que quicou 4 vezes no aro de eliminar o time que eventualmente foi campeão, né? Ou de ir pra prorrogação, claro. Mas assim, o ponto é a administração do Philadelphia errou nessa off-season, cagou tudo em deixar o Jimmy Butler embora e em assinar com o Tobias Harris. Mas assim, o time era montado ao redor de 2 jogadores que eles draftaram lá em cima, o Joel Embiid e o Ben Simmons. Eu não acho que assim, tancar não funciona. Eu acho que pode funcionar. E eu acho que a chance para um time de um mercado pequeno como é Cleveland não é um mercado grande, só que do tempo que o LeBron esteve lá, quantos free agents que não foram assinar com o Cleveland porque o LeBron estava lá? Entendeu? Então, assim, eu acho arriscado tancar. Lógico que tem um baita risco, porque você pode errar na escolha, inclusive, né? Mas eu não acho que é um negócio que não funciona. 2 exemplos de 2 boas construções tancando, existem outros 73 que não deram certo. Já montando um time sem tancar, eu acho que a porcentagem que dá certo é maior. Aliás, eu vou te dar um outro exemplo. O Lakers fez tanque 6 anos e foi tudo que o Lakers conseguiu nesses 6 anos que foi o que trocaram pro Pelicans para trazer o Anthony Davis. Desculpa, o que o Lakers fez de 2013 a 2019 foi tanque. Não tem outro mas nome, aí méritos de estar numa cidade. Se o mesmo pacote oferecido pelo Hornets, o Pelicans não aceitaria. Lógico, então tem outras questões. Você tem razão, mas não é tank, só o deu tank. certo. Mas deu certo.
Sim, o ponto todo pra mim é que eu acho que os times de mercados pequenos da NBA não podem operar da mesma forma que os times dos principais mercados, porque não é a mesma coisa. Última troca. Pra acabar. Boston pega Rudy Gobert. Deixa eu ver a troca completa aqui. Rudy Gobert, Ed Davis e Mie Oni. Nossa, 3 pivôs. O que vai fazer com 3 pivôs? Não, Mie Oni não é pivô, né? Não, ele é meio que um ala. E o Jazz pega Gordon Hayward de volta, Daniel Theis, escolha número 14 via Memphis e escolha número 26 do Celtics. E a escolha de primeira rodada de 2023 protegida top 3. Lembrando que o Celtics tem 13 escolhas de primeira rodada nesse draft agora. E já tem um elenco comprometido. Eu acho impossível o Celtics fazer todas as escolhas de draft. Eu acho que eles vão trocar alguma coisa. Porque é impossível. O Celtics já tem vários jogadores no elenco e não adianta trazer mais. Eles tiveram 3 escolhas de primeiro round no ano passado, né? O Romeo Langford, Grant Carson Williams, Edwards foi de primeira? Carson Edwards foi no começo do segundo. Enfim, o fato é que o Celtics deve fazer alguma coisa. Começa você aqui, o que você acha dessa troca, Vavo? Olha, pro lado do Jazz, eles pegariam o Daniel Theis e o Gordon Hayward. Eu tô tentando montar um time aqui. Seria um time com o Mike Conley, que deve ficar, com o Donovan Mitchell, com o Gordon Hayward, com o Daniel Theis e quem é o quinto? Joe Ingles ou Royce O'Neal. Eu acho que o Jazz não fica melhor. Mas claro que tem essas piques aqui, aí vai da onde é. Porque o Jazz, a gente tá falando, que nem falar, um cenário onde os times têm que vencer agora. Então, logo mais tá o Donovan Mitchell frustrado querendo sair do time daqui a 2 ou 3 anos porque o Jazz não avança. Mas são 2 escolhas de primeira rodada. Aí vai o que o Jazz tá mapeando pra completar o time com esses jogadores. Uma escolha de 2023 do Celtics. Porque cara, eu acho que se eu fosse o Celtics eu faria. Eu daria o Gordon Hayward, que tem mais aí um ano, daria o Daniel Theis, pegaria o Rudy Gobert e aceitaria o Ed Davis aí pra ver o que dá. Se eu fosse o Jazz, talvez eu fizesse também pelo medo de perder o Rudy Gobert, né? Aí eu teria... Então, tem uma questão importante aí do Rudy Gobert, que ele não só é elegível para uma extensão de máximo, ele é elegível para um Supermax. Porque ele foi jogador de defesa 2 vezes. E o Jazz claramente não quer dar esse Supermax, porque acha que ele não vale isso. Exato. Exatamente. E aí, quer dizer, quando situação do Kemba Walker, né? Parênteses. Situação do Kemba Walker em Charlotte. Ele estava elegível para o Supermax, mas claramente o Hornets não queria pagar o Supermax, porque achava que ele não valia isso. Rola uma mágoa, né, por um jogador que é elegível para o Supermax quando não é oferecido, né? O jogador fica, mas você acha que então eu não valho isso? E aí, então... Sim, eu acho. Existe, então, só que aí fica uma questão. O Celtics possivelmente estaria... trocando tudo isso por 1 ano de Rudy Gobert, né? Porque dificilmente o Celtics conseguiria assinar na outra off-season com ele, porque você já tem extensões máximas de Jason Tatum e de Jaylen Brown e o contrato máximo do Kemba Walker, né? Então, faria sentido para a próxima temporada? Faria muito. O Celtics ficaria fortíssimo, inclusive com o Gobert nesse time. Eu diria que eu colocaria o Celtics como favorito do leste nesse cenário. Do lado do Jazz, quer dizer, eu acho que é meio que uma espécie de reset que o Jazz daria no time deles. Por quê? Porque esse elenco ele não foi construído ao redor do Donovan Mitchell, né? Você já tinha lá o Gobert e o Gordon Hayward, e aí o Donovan Mitchell foi draftado e agora ele é a principal figura desse time. A partir de uma troca dessa do Gobert, você abandonaria então esse estilo de jogo com um pivô com uma defesa muito forte e começaria a mudar o elenco ao redor da presença do Donovan Mitchell. O Gordon Hayward
tem uma identificação com o Jazz, pelo fato de ele ter jogado lá tanto tempo. Não sei se ele teve até alguns momentos que ele jogou muito bem nessa temporada, mas, de novo, ele não conseguiu ficar em quadra muito tempo, né? Ele se lesionou no primeiro jogo pelo Celtics, perdeu a primeira temporada inteira, e no segundo e no terceiro ano ele teve sempre aquele machuca e volta, né? De qualquer maneira, quer dizer, eu acho que você falou do Mike Conley ficando, eu acho que nesse cenário talvez seria até interessante pro Jazz fazer uma troca depois secundária, mover o Mike Conley para um outro time, e porque é isso, assim, você tá, de certa forma, você tá começando de novo, né? O que eles eu tinha esquecido, eu falei os jogadores do Jazz, tinha esquecido o Bogdanovic, que volta agora depois da cirurgia que ele fez. Então a gente tem o Joe Ingles, o Hayward, o Royce O'Neal e o Bogdanovic, tem 4 alas. O Mike Conley é um jogador que já tem, acho que 35 ou 36 anos. Eu, no lugar do Jazz, fazendo essa troca do Gobert, eu já aproveitaria. Deixa eu ver aqui. Eu aproveitaria para mudar já, trocar o Mike Conley enquanto ele ainda vale alguma coisa, porque já que é para dar reset, já vai de vez, entendeu? Vamos buscar... 33 o Mike Conley, 33, acabou de fazer 33. Mas ele já não rendeu essa temporada que ele rendeu pelo Memphis, né? Ele já não foi tão bem. Ele voltou bem na bolha, ele não tava bem, mas voltou melhor na bolha. Eu particularmente, eu acho que se é pra começar de novo, entre aspas, eu já mandaria, já trocaria também o Mike Conley enquanto ele ainda vale alguma coisa, buscaria um outro armador e aí já começaria de fato a investir nessa ideia de Donovan Mitchell como principal jogador do elenco. Mas é uma troca viável, uma troca que pode acontecer também. Essa seria uma troca de impacto. E assim acabam os nossos 5 cenários de trocas. Ironicamente, o que a gente mais falou não foi um desses 5, foi um que passou na ESPN. Mas foram 5 cenários. Acho que temos um programa. Marcelo está vivo? Tô. E você? Então tem uma pergunta pra ti, Marcelo. Apenas um time não tem técnico ainda, que é o Oklahoma City Thunder. Quem tu acha que vai ser o técnico do Thunder? Cara... Luxemburgo. Kudê que tá saindo do Inter pra ir pro Thunder. Kudê tá saindo do Inter, a gente falou antes. Cara, eu não sei. Eles estão vindo na Espanha? Alguém? Em Portugal? Oi? Que no Brasil tá essa moda, né? De procurar técnico que eu ouvi dizer que é moda. Europa. Achar técnico na Europa. David Blatt. Imagina, aparece David Blatt aí. Com seu histórico europeu. Já teve algum técnico brasileiro no NBA? Não, temos assistentes técnicos brasileiros, né? Eu não sei se ele ainda tá... O Splitter, ele era pelo menos do staff do Brooklyn Nets. É dos developments, de desenvolvimento. E o Leandrinho, né, assinou com o Golden State, né? Que é o time que ele foi campeão. E ele assinou, ele vai ser um assistente técnico no Golden State. Então, é a primeira vez que temos... Quer dizer, o Splitter já era, mas temos 2 assistentes técnicos brasileiros na NBA. O chefe de preparação física do Denver Nuggets é brasileiro também. Aliás, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês consideram o Anderson Varejão um campeão da NBA. Tem aquela curiosidade que o Vavo trouxe uma vez, que ele jogou pelos 2 times que chegaram às finais da NBA em 2016, só que ele jogou no começo da temporada pelo Cleveland e foi trocado, ele foi na verdade cortado, depois assinou com o Golden State, né? E aí perdeu as finais pro Cleveland, mas ele pode ser considerado um campeão. Mas o fato é que os 2 jogadores brasileiros que foram campeões da NBA são corintianos. É um dado absolutamente relevante para vocês, mas que para mim importa muito. Isso aí, aqui é a informação. Então, galera, acho que é isso, né? 1h30 de programa tá bom. Vou deixar vocês aqui com uma indicação, acho, de série. Eu tava jogando um xadrez aqui enquanto vocês estavam falando. E aí, cara, o Gambito da Rainha. Uma série de esportes. Fazia tempo que eu não torcia tanto vendo uma série de... tipo a perninha? Queen's Gambit. Então, tem essa definição, só que tem... É um movimento do xadrez. Um movimento meio mortal do xadrez ali. Tem alguns nomes, só que é uma série da Netflix bem bacana, que é tipo um anime de xadrez, assim. Sabe aqueles anime de esportes? E cara, aí eu vou acreditar porque tu que tá falando. Nada me parece menos interessante no mundo do que um anime de xadrez. Exato. Mas já que tu tá falando... A série é bem incrível, assim. Que é a história de uma menina órfã que ela
é uma série que é levemente pesada, é sobre vícios e tal, só que ela é uma estrela do xadrez, assim. E aí tem muito dela jogando, e eles filmam muito bem o jogo do xadrez, assim. Tipo, você fica torcendo no jogo do xadrez, e isso fica mais impressionante, porque como transformar o xadrez em algo legal, e como transformar, tipo, muitos jogos de xadrez em algo sempre legal, assim. É bem impressionante, assim, cara. Me lembrou muito aqueles animes de vôlei, sabe? Aqueles animes, assim, de um esporte que é bacana, só que fica muito mais bacana vendo em série, assim. Então fica aí, tava jogando um xadrezinho aqui e lembrei. Fica a indicação pra vocês, fãs do esporte. Do esporte sob tabuleiro, né? Então é isso aí, galera. Assina lá os feed tudo, dá like... Ajuda nós. Já passou o tempo que a gente falava completo, né? Nos sigam nas redes sociais, Isidoro com Z de Zabumba, Gui_Pinheiro, Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter. 2 anos fazendo isso, se a galera não aprendeu ainda. Pô, mas a gente tem que pensar sempre que a gente tá trazendo um público novo, Exatamente. Né? Eu não tô vendo esse público novo falar com a gente. Então fale com a gente, galera, se manifeste. A gente tá aqui num diálogo, né? Muitas vezes de um lugar só, mas um diálogo. Tamo aí. É isso aí, galera. O Vavo já falou, sigam a gente. A gente é editado pelo Guido, produção da Ampere. E até semana que vem. Beijo. Falou, um abraço.